você passou no mestrado. E agora, o que você faz? Olá! O tema deste vídeo foi sugerido por um amigo meu que está fazendo mestrado e disse: João, grava um vídeo falando, passei no mestrado, e agora? Muito bem, vou compartilhar 5 dicas que acredito eu te ajudarão numa pós-graduação de sucesso. Primeira dica: faça as disciplinas primeiro. Essa é bastante conhecida, praticamente todo mundo sabe disso, todo orientador fala. Você começou a fazer um mestrado, tente eliminar as disciplinas o mais rápido possível para você depois ficar por conta da sua pesquisa. Se possível, faça todas as disciplinas no primeiro semestre e cumpra os créditos. Não tente pegar mais créditos do que o programa exige, porque muitas vezes isso vai atrapalhar você escrever a sua dissertação lá na frente. Cumpra os créditos, elimine e então concentre-se na pesquisa. Segunda dica: seja realista. Quando você começa a fazer uma pesquisa de mestrado, geralmente você está empolgado com o seu tema. Você vai lendo, vai pesquisando, vai ampliando a visão e começa a navegar em um oceano sem fim. Lembre-se que a pesquisa científica é um recorte. Você vai trabalhar aquele recorte no mestrado. Vá guardando as outras leituras, as outras informações que você vai descobrindo para pesquisas posteriores. Você pode continuar no doutorado, num pós-doutorado, e quando você entrar numa instituição como uma universidade, você também vai desenvolver projetos de pesquisa, onde você dará continuidade à sua pesquisa. É interessante que a sua pesquisa seja um projeto de vida. Não é legal para a vida acadêmica a pessoa pesquisar uma coisa na graduação, mudar de tema, mudar de área no mestrado, depois mudar de tema, mudar de área no doutorado, e quando entrar em uma universidade pesquisar outro assunto. O interessante é que você descubra a sua paixão, porque o pesquisador tem que ser apaixonado pelo seu objeto, e então você siga toda a sua vida pesquisando aquele objeto, desde uma iniciação científica lá na graduação até o seu projeto de pesquisa financiado pelas agências de fomento lá na universidade. Terceira dica: não fique dependente do orientador. Muita gente entra no mestrado e fica totalmente dependente do orientador dele. Isso muitas vezes atrapalha. Na pós-graduação, você tem que saber pesquisar por conta própria. Há alguns problemas que acontecem quando o pesquisador que está te orientando não é da mesma área do que você está investigando. Isso acontece geralmente quando a pessoa tem um assunto realmente inovador e aqui no Brasil não há pesquisadores daquela área e alguém acaba aceitando orientá-lo sem entender muito bem do assunto, mas você precisa correr atrás. Primeiro, não fique dependendo do seu orientador para corrigir o seu texto, para te mostrar o caminho. Às vezes, ele nem vai ter tempo para ler. E se ler o seu trabalho, você também não precisa ficar seguindo todas as sugestões ao pé da letra. Geralmente, quando você entra em uma pós-graduação, o seu orientador é renomado. Ele já está naquela instituição há muito tempo, ele desenvolve vários projetos, e você, com a sua pesquisa de mestrado, é praticamente uma gotinha no oceano da vida profissional daquele orientador. Ele não se lembra do seu trabalho o tempo todo. Quando você entrega o seu texto para ele corrigir, ele te devolve, e depois você pega o texto e entrega novamente para ele, na maioria das vezes ele não lembra o que ele tinha mandado você corrigir. Então não fique dependente. Outra coisa é quando o aluno é dependente do orientador para fazer pesquisa, para fazer publicações. A dica aqui é simples. O seu orientador, ele provavelmente, se ele está numa grande universidade, ele já é renomado e talvez ele não tenha tempo para você. Comece a ir em congressos, em eventos, amplie o seu contato, conheça outras pessoas e principalmente faça contato com aqueles que estão iniciando, com doutores
que defenderam a sua tese recentemente, que entraram recentemente em uma instituição, uma universidade, por exemplo, porque eles estão ainda construindo a sua vida profissional e fazendo contatos. Lá você vai ter mais espaço para dividir uma pesquisa, fazer publicações juntos e melhorarem o currículo. A quarta dica é: não fique procrastinando. Ou seja, o processo seletivo para entrar no mestrado muitas vezes é estressante. Tem que estudar para a prova de língua, tem que fazer um projeto de pesquisa bem feito, tem que estudar para uma prova teórica escrita. E aí quando você passou e você viu seu nome como aprovado, a sua primeira tendência é dizer passei e relaxar e descansar, porque você cumpriu aquela etapa estressante. Aqui vai a dica: se você não aguenta conviver com estresse, a vida acadêmica não é para você. Na vida acadêmica, talvez isso vai ser difícil de você ouvir, mas é verdade, o estresse é contínuo. Se você quer a vida acadêmica, se você quer ser um pesquisador, se você quer ser um professor universitário, aprenda a conviver com estresse. Você sempre vai viver sob pressão. Então, se você não aguenta a pressão, não siga essa carreira, não vá para a vida acadêmica. Ou seja, não existe essa de eu venci uma etapa, agora eu vou descansar. Você passou o estresse da seleção, você começa o estresse do mestrado, e é assim porque você tem uma cobrança enquanto mestrando, que vai aumentar quando você for doutorando, que vai aumentar quando você for professor. Aqui no Brasil existe uma supervalorização da carreira universitária, da vida acadêmica. As pessoas pensam que tem que fazer faculdade e depois que fazem faculdade elas querem ingressar no mestrado. Isso porque confere um certo status, ou muitas vezes é porque não tem outra alternativa. Mas você tem que parar para pensar, talvez não seja sua vocação e não há demérito nisso. Talvez você descubra que você pode ser um profissional muito mais bem sucedido em outra área que não a vida acadêmica. Então, se você não aguenta a pressão, se você não consegue conviver com esse estresse, você precisa reavaliar se você realmente quer fazer mestrado, quer fazer doutorado e quer seguir por esse caminho. Porque uma vez que você passou para o mestrado, a dica é: não fique procrastinando. Já comece imediatamente o próximo passo, para não deixar para a última hora, para não deixar para quando o prazo vencer. E a quinta e última dica é: pense no futuro. Às vezes você fica tão imerso na sua pesquisa, no seu mestrado, que você esquece que ele vai acabar. Você esquece que aquela bolsa vai acabar. Então, na vida acadêmica, você sempre precisa desenvolver uma etapa pensando na etapa posterior. Ou seja, mesmo que você esteja fazendo mestrado, já comece vendo o que você vai fazer lá na frente. Se você vai ingressar em um doutorado, se você vai ingressar num doutorado no mesmo programa, com o mesmo orientador, ou se de repente é o caso de você começar a fazer um contato para o doutorado em outra instituição, em outro departamento, ou se você vai fazer um concurso, quais são as tendências dos concursos, porque senão você termina o mestrado, entra para o doutorado, termina o doutorado, entra num pós-doutorado e chega uma hora que você não tem mais para onde continuar vivendo de bolsa. Então você precisa sempre pensar no futuro, na etapa seguinte que você vai desenvolver na sua vida acadêmica. Essas são as 5 dicas básicas. Se você tem outra, deixe nos comentários. Podemos depois repensar também algumas outras estratégias. Se você gostou do vídeo, eu te convido a se inscrever no canal para que você receba outros vídeos e assim nós possamos trocar informações, trocar ideias para continuarmos crescendo como profissionais, caso seja o seu caso, um profissional da vida acadêmica. Obrigado pela sua audiência.